Oi você, eu sou o Iago, este é o meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre expressões racistas no nosso vocabulário. Bom, o português está cheio de expressões racistas, dado ao fato que a gente tem aí uma sociedade estruturalmente racista. E aí vem da questão desde a época escravocrata que traz essas falas racistas e hoje em dia a gente usa sem nem perceber. E aí que tá o erro, porque o racismo estrutural ele é tão bem estruturado na nossa sociedade, ele tá tão bem enraizado, que coisas simples como palavras carregam historicamente coisas horríveis que aconteceu com nossos antepassados na época da escravidão. E a primeira expressão que nós vamos comentar aqui hoje é a coisa tá preta. Isso acho que todo mundo já usou, todo mundo usa, que significa que a coisa tá ruim, né? Falar que a coisa tá preta é a mesma coisa que falar que a coisa tá ruim ou que a coisa ficou ruim. E aí vem de uma estrutura onde ser negro não é uma coisa boa, nem naquela época de escravidão, e se você parar pra pensar nem hoje em dia. Então, a coisa tá preta, trabalho de preto, magia negra e todas essas coisas traz a ideia de que se está preto, está ruim, né? Então isso vem desde aquela época escravocrata, que ser negro não era uma coisa boa, ser preto não era uma coisa boa, então a coisa tá preta também não vai ser. E é importante a gente tirar isso do nosso vocabulário, porque é como se a gente validasse essas questões que vêm desde a época escravocrata. A segunda expressão, na real, é uma palavra, e o significado dela é bem contraditório, porque ela significa uma coisa, mas no fim das contas a gente usa significando outra coisa, que é a palavra denegrir. Na realidade, denegrir significa escurecer, tornar-se preto ou manchar de preto. E no nosso vocabulário a gente não usa com esse significado. Na real, a gente usa denegrir como caluniar ou difamar alguém. Então, se o significado é escurecer, tornar-se negro, manchar de negro e etc., e a gente usa como algo pejorativo, como caluniar, difamar e por aí vai, é outra questão que vem de uma outra época, né, uma época escravocrata. Como eu disse na expressão anterior, ser negro é algo ruim. Então, no geral, como eu falei no início do vídeo, é bom a gente prestar atenção nesses detalhes, porque assim, na real não parece nada de mal, né, não parece nada de ruim falar essas coisas. Se você parar pra pensar, foram coisas que aconteceram há um tempo atrás, não acontecem mais hoje. Carregam um sofrimento histórico de um povo que foi escravizado, que foi tirado da sua terra e trazido pra cá obrigado e sofreram muito. E então é importante a gente se ligar nessas expressões que carregam ofensas a pessoas que sofreram muito e nem mereceram isso. E a terceira expressão também é super contraditória. Eu particularmente nunca falei, eu também nunca ouvi ninguém falando, que é amanhã é dia de branco. E ela é contraditória porque os negros eles foram escravizados, como eu falei, eles foram trazidos aqui. E assim, eles trabalhavam muito, muito, muito. Eles não tinham descanso, não tinham direito a nada, né? Não tinham direito a ter direito ao básico. E eles trabalhavam muito. E mesmo assim, mesmo sendo escravizados e trabalhando praticamente 24 horas sem descanso e ainda apanhando, né, para trabalhar, eles eram tidos como pessoas preguiçosas, pessoas que não trabalhavam direito, pessoas que não faziam coisas direito. Então você falar que amanhã é dia de branco é o mesmo que você tá falando que amanhã você não vai ser preguiçoso, porque branco trabalha direito e negro não, entendeu? E aí vem de novo essa questão de tá ligado à pessoa negra, tá ligado a coisa ruim. E assim, gente, desculpa, se você precisou... E assim, gente, desculpa, se uma raça precisou escravizar outras pra fazer serviços básicos, a preguiçosa não é quem foi escravizada. Mas não é essa a questão. É só pela questão de mesmo sendo escravizado, mesmo trabalhando como animais, né? Porque vocês sabem que os negros não eram tidos como pessoas, eles ainda eram vistos como preguiçosos e como pessoas que não trabalhavam direito. Isso reflete muito hoje em dia, né? Essa questão de falar sobre os baianos, que os baianos são preguiçosos, que os cearenses são preguiçosos, ou falar que cearense aguenta muita coisa, trabalha muito e eles foram feitos para aguentar isso, vem tudo dessa época, que são lugares que a maior parte da população é negra, e aí ou é tida como preguiçosa, como os baianos são, ou é tida como aguenta trabalhar igual um animal sem descanso, como os cearenses, os nordestinos são vistos. Bom, as duas próximas, elas são tidas como elogio, e tipo assim, são uns elogios bizarros, no mesmo nível de exótico.
E o primeiro deles é Da Cor do Pecado. A gente tem até uma novela da Globo aí que foi protagonizada com a Thaís Araújo, né? E aí tem uma mulher negra como protagonista, mas tem um nome racista como esse, então acaba não adiantando de muita coisa, né? A história da novela também não ajuda muito. Talvez seja uma boa ideia fazer vídeos analisando novelas antigas, porque são cheias de problemas. E a gente, provavelmente eu amava essa novela e quando eu era pequeno eu não via maldade nela. E depois que eu cresci, a gente vê as contradições nessas novelas. Mas Da Cor do Pecado é super pejorativo, porque assim, a gente vive num país que a maior parte é cristão, se diz cristão, e pra religião cristã, pecado é uma coisa ruim. Então você não pode elogiar alguém com uma coisa que é ruim pra sua religião, sabe? Tipo, se você falar que você vive no pecado ou alguma coisa assim, e se você for cristão, automaticamente você vai ligar isso a uma coisa ruim. Então, por que falar pra pessoas negras e principalmente pra mulheres negras que ela é da cor do pecado, que ela é da cor de uma coisa ruim, que uma religião que é quase predominante aqui no Brasil tem como uma coisa ruim? E aí vem de uma outra construção histórica, que é da época da escravidão, onde os homens brancos, onde os donos dos escravos acabavam estuprando mulheres negras, tinham relações com mulheres negras, e aí eles acabavam falando que eles foram obrigados, ou eles caíram na tentação para se safar, né? A mesma coisa das bruxas na época da Inquisição. E aí, então, ser da cor do pecado para uma mulher negra é como se ela fosse uma coisa proibida, mas ao mesmo tempo boa, sabe? Uma coisa muito boa que é proibida, que é ruim. E aí vem para uma terceira construção histórica. Eu não tenho lugar de fala, mas vocês podem pesquisar aí sobre a solidão da mulher negra. Eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui embaixo para vocês saberem mais dessas questões, onde a mulher negra é tida só pra sexo ou só pra se divertir e nunca pra um relacionamento sério. Então você elogiar a mulher negra como a cor da mulher negra como da cor do pecado, vem todos esses problemas, sabe? Vem o problema de ser uma coisa ruim, uma coisa pejorativa e você tá usando uma coisa ruim pra elogiar alguém. Vem da questão de mulheres negras serem estupradas e os homens brancos usarem o pecado pra se justificar. E vem da questão da mulher negra ter ali só pra se divertir, não ser pra casar ou pra outras coisas, ser só pra curtir mesmo. Então é um elogio, é um racismo disfarçado de elogio e que a gente precisa prestar muita atenção porque é super pejorativo. E o próximo termo racista disfarçado de elogio é moreno ou mulata. A gente tem aí, essas palavras são usadas tanto pro masculino ou pro feminino, mas a gente escuta mais quando se refere à mulher. E ela já tem uma construção pejorativa porque mulata vem da palavra mula, e mula é um animal que vem do cruzamento entre o cavalo e a jumenta, ou da égua e o jumento. E aí já vem nessa questão, sabe? Como se a pessoa branca fosse a raça pura, a raça predominante, e a negra fosse inferior. Sem contar que mulata é como se você estivesse falando que a pessoa não é negra, sabe? Tipo, você não é negra, você é mulata, você é menos negra. Assim como falar que a pessoa é moreninha, ou morena clara, ou morena, vários adjetivos para morena que a pessoa prefere colocar na frente da pessoa, ao invés de falar que ela é negra. Então, naquela época, como eu disse pra vocês, ser negra era uma coisa ruim. E aí, ter a pele um pouco mais clara ou traços um pouco mais finos era algo menos pior. Então, a pessoa, o dono lá, como eu falei, né? O dono dos escravos acabava estuprando mulheres negras e aí nasciam pessoas que não eram tão negras ou que não tinham traços tão negroides. E essas pessoas eram tidas como mulata, né? Que era o cruzamento das duas raças, né? Do branco e do negro. Sem contar que o termo mulata, assim como o anterior que eu falei, da cor do pecado, é pra super sexualizar a mulher negra. Principalmente aqui no Brasil, com carnaval, a gente tem as mulatas do carnaval, né? E tipo, elas são super sexualizadas, estão sempre peladas de alguma forma. E sempre com corpo, sabe, tipo, peitão, bundão, coisas assim que super sexualiza a mulher negra. E esses termos são pra esse caminho, sabe? Pra sexualização ou pra objetificação da mulher negra. Tem uma palestra da Nathalie Neri pro TEDx que chama A Mulata Que Nunca Veio, que é muito bom, muito importante, que
que ela conta sobre o sonho dela de se tornar mulata, que aí pelo menos ela ia ter um lugar melhor na sociedade do que uma mulher negra. Então essa palestra da Nathalie Neri é muito importante, eu vou deixar aqui na descrição. Assistam ela, e ela fala sobre todas essas questões e principalmente como na adolescência dela ela preferia que a bunda e o peito dela crescesse muito para ela ser objetificada, e aí ser objetificada seria uma coisa melhor do que ser uma pessoa negra, sabe? Tipo, ser objetificada pelo menos ela ia ser alguém. E essas eram questões que ela passava na adolescência e que muitas meninas negras também passam. Então, se você é uma menina negra, assista essa palestra. Eu não era a mulata, mas eu me tornaria a mulata. E era a expectativa de que meu corpo se desenvolvesse, que as curvas aparecessem, e eu pudesse, enfim, ser a mulher que sambava, fazia com que eu recebesse elogios. Já deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram a palestra, se não, o que é que vocês acharam. Deixa aqui pra mim também outros termos racistas que vocês conheçam, deixa tudo aqui pra mim pra eu poder ler. E o próximo, eu acho que é o que eu mais escuto, tanto no meu ambiente de trabalho quanto na rua. É um também que é disfarçado de elogio, e aí segue a mesma problemática da cor do pecado, a mesma problemática do moreno, do mulato, que é o exótico. Bom, o exótico a palavra exótica vem de algo estranho, né? Algo que não é comum. E você chamar alguém negro de exótico é como se você estivesse falando que o branco é comum, que a pessoa branca é o padrão comum, né? O europeu é comum, e o negro não. Isso piora para as pessoas que são misturadas, como eu. Por exemplo, eu sou modelo, e aí nas agências eu sou sempre tido como exótico, porque eu tenho os traços bem negroides e o cabelo bem crespo e a pele bem clara. Mas também eu tenho amigos que são bem escuros, são bem retintos, têm os traços mais finos do que os meus e também são tidos como exóticos, sabe? Tipo assim, ou você tem a pele super escura e não tem os traços tão negroides, ou você tem os traços negros e não tem a pele tão escura, né? Ou um ou outro. E isso é tido como exótico porque não é comum. Isso também vem da época da mesma questão da mulata, que eu já expliquei, da mesma questão da cor do pecado, que eu já expliquei. É um rolê que serve para objetificar e sexualizar pessoas negras. É um termo também usado para poder não falar que aquela pessoa é negra, né? Não, você não é negro, você é exótico, sabe? Sem contar que, assim, num geral, você não elogia nenhuma pessoa branca como exótico, parando pra pensar, você parar pra analisar aí. De um animal com exótico também, se você parar pra pensar, os animais que são bonitos aos nossos olhos, você fala que ele é bonito, e os animais que são diferentes, vocês chamam ele de exótico. Então é essa questão, sabe? Tipo, falar que uma pessoa é exótica é a mesma coisa que falar que ela é fora do comum, fora do padrão. Negros não deveriam ser vistos como fora do padrão, já que 56% da nossa sociedade são feitas de pessoas negras. Então, assim, o padrão europeu nunca deu certo aqui e até hoje eles estão tentando impor. E essa questão do exótico é exatamente isso. Se você sai do estilo europeu, sai do padrão europeu, você é diferente, você é exótico. E o próximo é uma coisa que eu escutei muito na infância, eu acho que a mãe de todo mundo falou isso e fala isso, que é Eu Não Sou Tuas Negas. Esse é super problemático, que ele vem da questão que mulheres negras eram propriedade de homens brancos, e esses homens brancos podiam fazer absolutamente o que quisessem com essas mulheres. Elas não eram donas do próprio corpo, elas não podiam opinar, elas não podiam fazer nada. Então eles tinham relacionamento com essas mulheres. E vem lá da questão da cor do pecado, né? A mulher branca, a mulher do lar era branca, que estava em casa. E aí o sexo selvagem era com a mulher negra. E aí essa questão do Eu Não Sou Tuas Negas vem exatamente dessa, né? Porque, pelo menos quando a minha mãe falava isso pra mim, era como se eu não posso falar com ela de qualquer jeito, sabe? Eu não posso falar com ela qualquer coisa. Então Eu Não Sou Tuas Negas é como se, você tem que me tratar direito porque eu não sou tuas negas. E é exatamente isso, né? Como a mulher negra, ela era propriedade de homens brancos, elas tinham que fazer exatamente tudo que eles queriam, eles podiam fazer tudo o que queriam com elas. E sem contar que vem, além de uma questão racista, além de uma questão escravocrata, vem de uma questão de estupro. Porque essas mulheres, nenhuma delas queriam ter relacionamento com esses homens brancos. Então é uma questão que vai muito além da época escravocrata, né? Vem de uma época que as mulheres negras eram obrigadas a transar com esses caras porque elas eram propriedade deles e pronto. E o próximo é o meia tigela, que também vem de uma questão problemática, que era assim que funcionava. Para ser castigado, os negros eles recebiam só meia tigela de comida.
Então o termo meia tigela vem dessa questão. E por que eles recebiam essa punição? Os negros, eles tinham meta para cumprir. Metas que vão além da humanidade, assim, além que um ser humano consegue fazer, né? Vocês sabem da história, vocês conhecem. E quando eles não conseguiam atingir essas metas, seja porque eles não, por exaustão física, por eles serem, mesmo que não acreditavam, seres humanos, e não aguentavam tanta coisa assim, por má alimentação, por falta de saúde, por várias outras questões básicas de vida, eles eram castigados com meia tigela. Então eles podiam comer só meia tigela. A palavra meia tigela é como se você fosse uma pessoa mais ou menos, sabe? Tivesse feito um trabalho mais ou menos, sabe? E você fez um trabalho de meia tigela. E não vem da questão do negro ser preguiçoso, vem da questão do negro não ter o mínimo de saneamento básico, o mínimo que um ser humano precisa para sobreviver. Seja na alimentação, seja na saúde, seja na educação, seja em várias outras questões. O próximo também é uma coisa que a gente vive falando, né? Tá super enraizado na nossa língua, que é o móvel que a gente chama de criado mudo, que é aquele móvel que a gente deixa ali pertinho da cama. O que acontecia? Tinham várias pessoas dentro da casa dos senhores que eles ficavam ali para segurar coisas ou para atender rápido e eles não podiam falar, né? Eles não podiam falar para não atrapalhar ali as pessoas a viverem ali na casa grande. Normalmente essas pessoas eram os filhos, né, igual eu falei, do homem branco com a mulher negra. Então esses móveis que ficam ali do lado da cama pra guardar bagunça, pra deixar um monte de coisa, era a mesma coisa desses negros que ficavam nos quartos, ficavam nas salas ali, pra atender os seus senhores rápidos, não podiam falar absolutamente nada, e era por isso que era chamado como criado mudo. E o último, a gente tem até hoje aqui no Brasil, é muito, muito comum, acho que de todos os lugares do mundo, aqui no Brasil é o mais comum, que são as domésticas, né, são as empregadas domésticas. E assim, você chamar a empregada de doméstica é como se ela fosse um animal domesticado, né? A mulher negra, assim como os criados mudos, as mulheres negras que tinham a pele mais clara iam servir como domésticas nas casas. E assim, aqui no Brasil tem vários problemas, a gente vê vários problemas. Tem uma historiadora chamada Preta Rara que ela fala essas questões das domésticas, ela tem um livro sobre isso, eu vou deixar o Instagram dela aqui, e ela foca mais nessa questão das empregadas, né? Tanto na falta de direito, quanto na falta básica de respeito que elas não têm, né? Com os seus chefes ou seus senhores, vamos colocar assim. E aí aqui no Brasil tem muito quarto de doméstica, quarto da empregada, banheiro da doméstica, sabe? Como se essa pessoa não fosse boa o bastante para usar o mesmo banheiro dos seus patrões, assim como essas pessoas, lá naquela época escravocrata, também não eram boas o suficiente para usar os banheiros ou os quartos ou morar na casa grande, certo? Então, aqui no Brasil, o rolê da empregada doméstica tem um grande problema histórico, um grande problema institucional e estrutural, que eu posso fazer outro vídeo falando sobre, porque é enorme. E sem contar que as pessoas aqui, elas não, assim como os donos os senhores, né, dos escravos, não sabiam fazer o básico, então precisa contratar empregada doméstica para fazer o básico e deixar essa doméstica como algo, eles falam que é algo que faz parte da família, mas não tratam como tal. A gente viu aí na pandemia as empregadas que foram obrigadas a trabalhar durante a pandemia, foram obrigadas a ser escravizadas 24 horas ali, né, porque quem mora no trabalho não tem descanso. Quem tem empregada doméstica na família, né? Quem tem parente que trabalha como empregada doméstica sabe o quanto o salário é pouco, o pouco de direitos que elas conseguiram, e a maioria dos patrões não respeitam esse direito. Então ter empregado em casa vem de uma época escravocrata, é algo super problemático, super estrutural, e que assim, sinceramente, assim como o racismo, tá longe de desconstruir isso. Eu fui contratada para ser cozinheira e a minha patroa me impedia de me alimentar da própria comida que eu fazia. Eu tinha que trazer os talheres, eu não podia utilizar o copo na casa dela e nem o banheiro. Na casa dela, tinha o banheiro para as domésticas, mas teve um dia que esse banheiro estava quebrado. E ali eu fiquei 9 horas sem poder utilizar o banheiro. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários outros termos racistas que vocês conhecem. Deixa aqui se vocês conheciam esse. Se vocês têm o costume de usar, ultimamente eu tenho me policiado muito pra não usar essas questões. Porque assim, usar esses termos é como se a gente trouxesse questões estruturais, sabe? À tona o tempo todo, então acho que cada um precisa repensar vários conceitos na nossa vida, porque a gente
não nasce racista, mas a gente é criado para ser racista. E aí quando a gente começa a pensar nos mínimos detalhes, nas mínimas estruturas da nossa sociedade, que a gente vai começar a mudar alguma coisa. Então é super importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ative esse sininho aqui para receber outras sugestões de vídeos meu e até o próximo vídeo. Tchau!